Depois de salvar o povoado de um ataque, o estancieiro ouviu do cacique: "Escolha qualquer uma das minhas filhas." O que ele respondeu deixou todos em silêncio. O sol despontava sobre a aldeia à beira do rio Ijuí, pintando as águas e as folhas da mata com tons dourados. Jaciara, filha do cacique, com seus 20 e poucos anos, já sentia o peso de ser prenda, de carregar o futuro de seu povo no olhar e nos ombros. Ela observava o movimento da aldeia, o cheiro de fumaça subindo das fogueiras, as crianças correndo com a alegria que a guerra teimava em não roubar por completo. Seu olhar, sempre atento, captava cada detalhe, cada sombra, cada som que a mata trazia. Ao lado de uma amiga, enquanto teciam cestos com fibras do mato, Jaciara desabafava, baixinho, o medo que lhe apertava o peito. "Às vezes penso que somos como a terra, amiga", disse ela, a voz quase um sussurro. "Passamos de mão em mão, usadas para selar acordos, para calar a briga. Não somos gente, somos ponte." A amiga apenas suspirou, um eco mudo daquela angústia que todas as mulheres da aldeia conheciam. O destino das mulheres, pensava Jaciara, parecia traçado pelos homens, sem que seus próprios corações tivessem voz. De repente, um som distante, de galopes, quebrou a paz da manhã. Era um barulho abafado no começo, mas que foi crescendo, ganhando corpo, virando um estrondo na terra. O ar mudou. O burburinho da aldeia parou. As crianças congelaram. Jaciara sentiu um calafrio na espinha. Não era o som de amigos, era o som da ameaça. E a ameaça se tornou real em poucos instantes. Um bando de saqueadores, homens sem lei ou bandeira, aproveitando-se da confusão da guerra dos farrapos, invadiu a aldeia. Eles gritavam, reviravam as tendas, procurando o que roubar, o que levar. O pânico tomou conta. Mulheres e crianças corriam. Os guerreiros tentavam se organizar, mas eram poucos. O caos era total. Jaciara sentiu o coração bater forte, um medo gelado subindo pela garganta. Foi então que ele surgiu, do meio da poeira levantada pelos invasores, como um raio na tempestade. Montado num cavalo escuro, como a noite sem lua, o estancieiro Manuel Duarte liderava alguns de seus peões. Sua chegada foi dramática, um alívio inesperado que cortou o ar pesado daquela manhã. Ele não era um militar fardado, mas a força de sua presença era inegável, de quem não teme a luta. Com maestria e uma calma surpreendente, Manuel e seus homens se jogaram na briga. Ele agia com a força de um rio que inunda, mas com a precisão de quem sabe onde pisar. Sua voz, grave e firme, dava ordens rápidas. Em pouco tempo, os invasores, pegos de surpresa pela resistência forte e organizada, começaram a recuar, a fugir, sumindo na mata tão rápido quanto surgiram. A aldeia, aos poucos, voltou a respirar. O silêncio que se seguiu não era mais de medo, mas de alívio e surpresa. Jaciara o observava, ainda de longe. Uma parte dela, a mais simples, admirou a bravura daquele homem, a forma como ele havia defendido seu povo sem nem mesmo conhecê-los. Mas a outra parte, a mais antiga e desconfiada, se perguntava: por que ele? O que um homem branco, um estancieiro das terras vizinhas, faria tanto por nada? Teria ele outros planos, outras vontades escondidas por trás de seu olhar sério e distante? Manuel, descendo do cavalo, limpou o suor da testa. Com a voz firme, recusou qualquer pagamento material que o cacique, já se aproximando, tentava oferecer. Ele só pedia a paz, a garantia de que os caminhos entre a aldeia e a estância seriam de amizade e respeito. Jaciara sentia a desconfiança ainda martelando em seu peito. Nenhum homem branco agia assim sem um motivo oculto. Seria mesmo só a paz? Ou ele queria algo mais? Algo que ainda não havia mostrado? Manuel foi levado ao centro da aldeia, onde uma grande fogueira crepitava, lançando sombras dançantes nos rostos dos índios.
As chamas eram quentes, mas o calor das brasas não se comparava à intensidade dos olhares que o seguiam. Era uma honra, ele sabia, um reconhecimento pela bravura que havia demonstrado. O círculo de pessoas se fechou em volta dele e o silêncio que pairava era pesado, carregado de expectativa e gratidão. Jaciara, que já havia se aproximado, agora observava Manuel de perto. Ela viu o suor na testa dele, o jeito sério de seu rosto, mas também uma calma que a intrigava. Ao lado do cacique estava Naruã, o jovem guerreiro que já havia demonstrado interesse por Jaciara. Os olhos de Naruã brilhavam com um respeito que parecia forçado, misturado a um ciúme que ele mal conseguia esconder. Ele lançou um olhar rápido para Jaciara, como quem a lembrasse de algo, antes de voltar a fitar o estancieiro. O cacique, pai de Jaciara, levantou-se com a dignidade de quem carrega a história de seu povo. Sua voz, grave e forte, cortou o silêncio. Ele enalteceu a coragem de Manuel, a forma como ele havia chegado para proteger a aldeia, um verdadeiro irmão de luta. As palavras do cacique eram simples, mas cheias de um sentimento profundo, de uma dívida que a aldeia sentia. E então, diante de todos, com a fogueira iluminando os rostos expectantes, o cacique fez a oferta que parou o tempo. "Estancieiro", disse ele, a voz firme, "você mereceu pela sua bravura, e para selar a paz entre nossos povos, para que nossos caminhos nunca mais se cruzem em briga, mas em união, eu lhe digo, escolha qualquer uma das minhas filhas para ser sua esposa." Jaciara sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, apesar do calor da fogueira. Seu maior medo se manifestava ali, na frente de todos. Ser uma mercadoria, um objeto de troca, um selo para um acordo de homens. Seu coração, que antes batia acelerado pelo susto do ataque, agora parecia congelar. Ela ergueu o queixo, endureceu o olhar, fixando Manuel com uma intensidade que esperava que ele sentisse. Era um desafio silencioso, um não mudo, a ser aquela que seria escolhida. Manuel, por sua vez, sentiu o peso daquelas palavras como se uma montanha caísse sobre seus ombros. A gratidão do cacique era imensa, a oferta generosa, mas seu coração se apertava. Ele queria a paz, a amizade entre os povos, mas não podia aceitar uma mulher como se escolhe gado, como se escolhe uma ferramenta. O que ele faria? Como recusar tal honra sem ofender o cacique, sem parecer ingrato, sem jogar fora a ponte de paz que ele próprio havia ajudado a construir? Um silêncio profundo se instalou na aldeia. Todos os olhos, os curiosos, os esperançosos, os ciumentos como os de Naruã, e os desafiadores como os de Jaciara estavam fixos em Manuel. O estancieiro, ali no centro do círculo de fogo, sentiu o ar prender em seus pulmões. Ele estava em um dilema que parecia não ter saída. A resposta que daria mudaria não só seu destino, mas o destino de 2 povos. E por ora, a única coisa que ele podia fazer era permanecer em um profundo e respeitoso silêncio. O silêncio que se abateu sobre a aldeia era mais pesado que a fumaça das fogueiras, mais denso que o vapor do rio nas manhãs frias. Todos os olhos, sem piscar, estavam em Manuel Duarte. Jaciara, no meio daquele círculo humano, sentiu o coração apertado. Ela esperava uma resposta sim, mas não sabia qual, e cada segundo que passava aumentava a tensão no ar. Manuel respirou fundo, e Jaciara viu o peito dele se erguer, depois descer devagar. Seus olhos, antes sérios, agora carregavam uma sombra de respeito profundo e uma dor que parecia antiga. Ele olhou para o cacique, depois para as filhas ali presentes, e por um instante seus olhos encontraram os de Jaciara. Foi um olhar rápido, mas que pareceu durar uma eternidade, carregado de algo que ela não sabia nomear. Talvez admiração, talvez tristeza, talvez um aviso. Com a voz calma, mas firme, que ecoou no silêncio da noite, Manuel falou:
Cacique, disse ele, a honra que o Senhor me concede é imensa, e minha gratidão pela vida de seu povo e por sua generosidade jamais terá fim. Mas o casamento, meu amigo, é coisa do coração, da escolha livre, não de um acordo ou de uma dívida. Eu não poderia aceitar uma esposa como recompensa, pois ela merece ser desejada por quem ela é, por sua própria vontade, e não por uma bravura que não a pertence. Ele fez uma pequena pausa, os olhos fixos no cacique. Uma prenda não é um troféu a ser erguido, nem uma ponte a ser usada. Ela é um caminho que se escolhe, com amor e respeito. A aldeia reagiu com um murmúrio que subiu como um rio depois da chuva. Choque, surpresa, talvez até um pouco de indignação podia se sentir no ar. Naruã, o jovem guerreiro que via Jaciara como sua, apertou os punhos. Para ele, a recusa de Manuel era um desrespeito velado, uma afronta à generosidade do cacique. Ele lançou um olhar furioso para o estancieiro, como se o desafiasse em silêncio. Jaciara, contudo, sentiu uma onda estranha de surpresa, um calor inesperado que subiu de seu peito. Ele a recusou como prêmio? O que isso significava? Aquele homem branco, que ela desconfiava tanto, acabara de dizer na frente de todos que uma mulher não era uma barganha. Era como se ele tivesse lido seu medo mais profundo, o medo de ser usada, e o tivesse dissipado com suas palavras. Seu conflito interno, a mentira de que ele tinha interesses ocultos, ganhava uma nova camada, mais complexa. Ele não queria a terra ou a mulher como prêmio. Então, o que ele queria? O cacique, a princípio, mostrou uma surpresa visível em seu rosto marcado pelo tempo, mas logo a sabedoria de seus anos se impôs. Ele observou Manuel com atenção, notando a sinceridade em seus olhos e a dignidade em suas palavras. Um sorriso lento e respeitoso se formou em seus lábios. As palavras do estancieiro são nobres, e seu coração fala a verdade. A paz entre nossos povos será selada pela amizade, não por uma barganha de sangue ou de amor. Manuel Duarte, a porta de nossa aldeia estará sempre aberta para ti. Que continues a nos visitar como amigo, como irmão. Naruã, vendo a aceitação do cacique, tentou se aproximar de Jaciara, lançando-lhe um olhar possessivo, como se quisesse reafirmar que, apesar de tudo, ela ainda era sua. Mas Jaciara mal o notou. Seus pensamentos estavam em Manuel, no homem que se negou a escolher uma esposa como um objeto. Ela se perguntava se ele era tão diferente dos outros homens brancos como suas palavras prometiam, e uma curiosidade perigosa começava a nascer em seu coração. Manuel, depois daquela noite de silêncio e palavras inesperadas, cumpriu sua promessa. Passou a visitar a aldeia com uma frequência que antes ninguém imaginava. Não vinha com pompa ou exigências, mas com a quietude de quem se importa. Ajuda discreta, um conselho sobre o plantio que a seca castigava, uma nova ideia para cuidar dos animais que definhavam. Ele não forçava a aproximação com Jaciara, não a procurava abertamente, mas seus olhos, às vezes, pareciam buscar os dela no meio da gente, como se quisessem dizer algo que a voz não ousava. Jaciara o observava de longe, sem perder um só movimento. Sua desconfiança, aquela semente plantada lá atrás, ainda era um nó no peito. Tanta ajuda, pensava ela, sem pedir nada em troca. Seria mesmo só a paz, como ele dissera? Ou aquela amizade era apenas uma máscara, um jeito manso de se aproximar, de ganhar a confiança do cacique e do povo, para mais tarde pedir algo que valia mais que a vida? A ideia de que ele escondia um interesse nas terras da aldeia não a abandonava. Um dia, enquanto Manuel ajudava a consertar uma cerca mais distante, perto da mata, Jaciara o encontrou. O sol já se punha, pintando o céu de vermelho e roxo, e o silêncio da tardinha convidava às confidências. Ela se aproximou devagar, a voz baixa, mas firme. Estancieiro Manuel,
começou ela, os olhos fixos nos dele. Sua ajuda tem sido valiosa, e o povo agradece. Mas me diga com a sinceridade que seus olhos parecem ter, o que o Senhor espera de nós em troca de tanta gentileza? Era uma pergunta que parecia inocente, mas carregava o peso de anos de desconfiança entre os povos. Manuel virou-se para ela devagar, sem susto. Seus olhos encontraram os de Jaciara, e por um instante, a prenda sentiu o ar prender em seus pulmões. Não havia raiva no olhar dele, nem mesmo surpresa, apenas uma calma profunda que a desarmava. Ele a olhou como se a visse de verdade, para além da filha do cacique ou da prenda desconfiada. E Jaciara sentiu um calor estranho subir pelo rosto, uma faísca de algo que ela não sabia nomear. Jaciara, ele respondeu, a voz grave, mas macia, como o murmúrio do rio. Eu espero apenas a paz. A paz que se constrói com respeito, com a mão estendida, com a certeza de que somos vizinhos e que a terra que nos sustenta é a mesma. Ele fez uma pausa e um pequeno sorriso quase se formou em seus lábios. Não há segredos, prenda. Não há barganha. Apenas a vontade de que nossos filhos cresçam sem medo, sabendo que os caminhos entre a aldeia e a estância são livres e seguros para todos. Jaciara sentiu o impacto daquelas palavras. A sinceridade parecia genuína, e a forma como ele a chamou de prenda, com respeito, mas com uma doçura velada, a fez sentir um tremor. A muralha de desconfiança em seu coração, que ela pensava ser inabalável, começou a rachar, bem devagar. Manuel notava isso. Via a inteligência afiada nos olhos dela, a força em seu porte, a beleza de uma alma que se recusava a ser pequena. E essa percepção, silenciosa, começava a quebrar as barreiras que os separavam. Mas nem todos viam a cena com bons olhos. Naruã, o jovem guerreiro que via Jaciara como sua, observava de longe, escondido entre as árvores. A raiva queimava em seu peito como o fogo de uma fogueira esquecida. Ele não suportava ver Manuel tão perto de Jaciara, nem a forma como ela o escutava, com uma atenção que nunca dedicava a ele. Os ciúmes eram um veneno que corria em suas veias. Ele se aproximou dos mais jovens da aldeia, dos que tinham a mente mais fácil de moldar. Com cochichos e palavras venenosas, Naruã começou a espalhar rumores. Esse estancieiro, dizia ele, é muito esperto, tanta ajuda, tanta conversa mansa. Ele só quer a confiança do cacique para roubar nossas terras. A amizade é só uma máscara, um disfarce para seus planos escondidos. E a cada palavra, a semente da desconfiança voltava a ser regada, crescendo no coração de alguns, ameaçando a ponte de paz que Manuel, com tanto cuidado, tentava construir. A vida na aldeia tinha seus altos e baixos, como as cheias e secas do rio Ijuí. Depois do susto com os saqueadores e da surpresa com as palavras de Manuel, uma calma estranha havia se instalado. Mas a natureza, essa sim, não pedia licença para mostrar sua força. Foi quando um bezerro, um dos mais novos, começou a definhar. Era um animal pequeno, mas importante para a aldeia, uma promessa de alimento e de futuro. Jaciara o observava com o coração apertado. Tentara os chás da avó, as rezas antigas, mas o bichinho não melhorava. Estava fraco, com os olhos vidrados, mal conseguindo se manter em pé. A preocupação se espalhava entre o povo, que via a doença do bezerro como um sinal de tempos difíceis. Numa das visitas do estancieiro Manuel Duarte, enquanto ele ajudava a reorganizar um pequeno açude para a água do gado, seus olhos atentos notaram o bezerro prostrado. Sem que ninguém pedisse, ele se aproximou, sua presença trazendo uma calma que Jaciara não soube explicar. "O que ele tem, prenda?" perguntou Manuel, a voz grave e baixa. Jaciara sentiu um arrepio. A proximidade dele era sempre um desafio. Havia algo no jeito de Manuel,
nos ombros largos, no olhar que parecia enxergar através dela, que a deixava inquieta. Não sabemos, estancieiro, já tentamos de tudo, ele só piora. Manuel se agachou ao lado do animal com uma delicadeza que surpreendeu Jaciara. Ele tocou o focinho quente do bezerro, examinou os olhos, apalpou a barriga. Jaciara, por um instante, prendeu a respiração. A mão dele, grande e forte, estava tão perto da sua. Ela sentiu o cheiro de couro, de terra e de um perfume masculino que a fez sentir um calor no rosto. Parece febre e dor de barriga, disse ele, erguendo o olhar para Jaciara. Seus olhos se encontraram e ela sentiu um choque. Não havia neles a curiosidade de um estranho, mas uma preocupação sincera. Na estância usamos umas ervas diferentes e um caldo de osso que ajuda a dar força. Posso tentar, se o cacique permitir. Jaciara sentiu o coração bater mais forte. Ele estava ali, oferecendo ajuda de novo, sem pedir nada. A mentira que ela guardava no peito, a ideia de que ele tinha segundas intenções, começava a se balançar. O cacique vai querer o que for melhor para o bezerro, respondeu ela, a voz um pouco mais fraca do que queria. Assim, Manuel e Jaciara trabalharam juntos. Ela preparou os chás tradicionais, ele trouxe as ervas e o caldo de sua estância. Durante horas, lado a lado, eles cuidaram do bezerro. Jaciara observava Manuel, o jeito como ele falava manso com o animal, a paciência em seus gestos. Ele explicava o que fazia, por que misturava certas ervas, e ela escutava, admirada pela simplicidade e sabedoria. A terra nos dá tudo, Jaciara, disse Manuel em um momento enquanto mexia o caldo. Só precisamos aprender a escutar e a usar o que ela oferece, com respeito. Jaciara sentiu as palavras dele tocarem fundo. Nós também acreditamos nisso. A terra é mãe, Manuel. Ela nos sustenta e nos ensina. E ao dizer Manuel, sem a formalidade do estancieiro, ela sentiu algo se quebrar dentro dela. Ele não era o branco interesseiro que ela temia. Ele falava da terra, dos animais, da vida, com o mesmo respeito que seu povo. A cada toque acidental das mãos, a cada olhar que durava um segundo a mais, Jaciara sentia uma eletricidade correr por seu corpo. A muralha de desconfiança que ela havia erguido com tanto cuidado, tijolo por tijolo, agora tinha uma pequena fissura. Ele não a controlava com força, mas com a quietude de sua presença, com a força de sua bondade. E isso a fascinava. Mas nem tudo era calmaria. Naruan, o jovem guerreiro que não tirava os olhos de Jaciara, viu a cena, viu os dois ali curvados sobre o bezerro, as cabeças quase se tocando, as vozes baixas e cúmplices. O ciúme revirou seu estômago. Aquela aproximação era demais. Ele se afastou furioso e foi espalhar suas sementes de discórdia. Vejam só, cochichava ele para os outros guerreiros. O estancieiro está usando a doença do bezerro para nos enganar. Ele coloca suas ervas de branco, suas curas, para nos enfraquecer, para nos fazer dependentes. Amanhã dirá que o bezerro só curou por causa dele e que, em troca, quer algo de nossas terras. Naruan olhou para a cabana de Jaciara, onde ela ainda estava com Manuel. Essa ajuda é só uma invasão sutil, um jeito manso de entrar em nossas vidas e nos tirar o que é nosso. A semente, jogada ao vento, começava a germinar em alguns corações. Mas Jaciara, perto do bezerro que já respirava melhor, sentia que a verdade era outra. Sentia que a ponte entre ela e Manuel, aquela que era construída com respeito e gestos simples, era mais forte do que qualquer rumor. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Jaciara encontrou sua mãe perto da fogueira, mexendo um caldo. O cheiro de ervas acalmava a alma, mas o coração de Jaciara continuava agitado. A presença de Manuel, a forma como ele a olhava, as rachaduras que ele abria em sua desconfiança, tudo aquilo a deixava com um nó na garganta. Mãe,
disse Jaciara, sentando-se devagar, os olhos perdidos nas chamas. Tenho medo. Medo do que o futuro nos reserva. Medo de ser uma ponte, não gente, mas coisa. A mãe de Jaciara, com a sabedoria que só os anos e as muitas dores trazem, olhou para a filha com carinho. O que te aflige? Minha menina, o estancieiro Manuel tem mostrado ser um bom homem. É isso que me assusta, mãe. Ele parece bom demais, e isso me faz desconfiar mais ainda. Jaciara abaixou a cabeça. Lembro das histórias que a avó contava, das mulheres de nosso povo que foram dadas, entregues como moeda, para selar acordos com os brancos. Elas não tinham voz, mãe. Eram apenas o preço da paz. E quando a paz acabava, elas eram esquecidas, ou pior, usadas de novo. Ela sentiu um calafrio. Tenho medo de que ele, por mais diferente que pareça, veja em mim apenas uma forma de conseguir o que quer. Seja a terra, seja a paz que lhe convém. De que eu seja apenas um símbolo, sem meu próprio querer. A voz de Jaciara era um sussurro doloroso, a lembrança de tragédias passadas, de mulheres que perderam sua identidade e sua alegria por serem entregues, pesava em seu espírito. Ela não queria ser mais uma delas, queria ser escolhida por quem era, não pelo que representava. Essa era a cicatriz mais profunda em sua alma. Longe dali, na sua estância, a luz bruxuleante de uma lamparina iluminava o rosto pensativo de Manuel Duarte. Ele estava na varanda, olhando para a imensidão de suas terras, para o rio que marcava a fronteira com a aldeia. A recusa da oferta do cacique ainda ecoava em sua mente. Ele não se arrependia, nem por um segundo. Aquele caminho, ele sabia, era o certo. Ele se lembrou de quando era apenas um guri, não muito mais velho que Jaciara. Uma vez viu a cobiça de outros estancieiros vizinhos, homens que, em nome de um pedaço de terra a mais, de um gado roubado, causaram uma briga feia, uma desgraça que custou vidas e desfez famílias. Ele viu a falta de honra, a ganância que cegava os homens e os fazia esquecer o valor de uma palavra, de um aperto de mão. Aquela imagem nunca mais o deixou. Moldou-o, fez dele o homem que prezava a palavra dada, o respeito ao próximo e, acima de tudo, a escolha individual. Ele não se veria no espelho se agisse como aqueles homens que tomavam o que não era seu, que usavam pessoas como peões em seus jogos de poder. A lembrança de uma família arruinada, de um juramento quebrado, era uma ferida antiga em sua memória. Manuel não queria ser um estancieiro que tomava a força, que barganhava vidas. Queria ser um homem que construía pontes de verdade, com bases sólidas de respeito e confiança. E Jaciara, com seu olhar desconfiado, mas inteligente, estava começando a entender isso, mesmo que ainda não confiasse por completo. Ele sabia que a jornada para quebrar as barreiras dela seria longa, mas valeria a pena, porque em seus olhos ele via não um troféu, mas uma alma forte e digna de todo o respeito. A mentira, aquela semente plantada pela desconfiança e regada pelas histórias antigas, ainda se agarrava ao coração de Jaciara. Por mais que Manuel Duarte mostrasse gentileza, por mais que suas ações falassem de um homem diferente, uma voz baixinha dentro dela sussurrava: e se for tudo um disfarce? E se ele quiser algo mais, algo que valha mais que um bezerro curado, que valha mais que a paz? A ideia de que o estancieiro, no fundo, guardava um interesse nas terras da aldeia, um plano escondido sob a capa da amizade, era um pensamento que não alargava. Naruan, o jovem guerreiro, percebia essa sombra de dúvida. E como um fogo que se alastra em campo seco, ele se aproveitava dela. Seus cochichos, suas palavras carregadas de veneno, voavam de boca em boca. O estancieiro é lobo em pele de cordeiro, dizia ele, com a voz baixa para os ouvidos jovens e fáceis de moldar. Ele ajuda sim, mas para nos enfraquecer, para que dependamos dele.
E quando estivermos fracos, ele virá e tomará o que é nosso. Nossas terras, nossos rios, nossa liberdade. Os rumores se espalhavam, regados pelo medo e pelo ciúme de Naruã, que via a cada dia Jaciara mais atenta ao homem branco, mas para quem observava de fora, para quem podia ver o que Jaciara e seu povo ainda não podiam, a verdade era outra. Manuel não buscava terras, sua estância já era grande, sua vida confortável. Ele buscava a paz, sim, mas uma paz que nascesse do respeito mútuo, do desenvolvimento que pudesse unir os dois povos. Seus motivos eram puros, nascidos de um código de honra que ele carregava desde a juventude, uma promessa a si mesmo de nunca ser como os homens gananciosos que vira em sua vida. Ele queria uma convivência justa, onde todos pudessem prosperar, sem que um lado tivesse que ceder sua alma ao outro. Essa era a verdade que Jaciara, aos poucos, começava a desvendar. Foi durante um dia de troca, na divisa das terras da aldeia com a estância, que a tensão se quebrou. Homens da estância e índios se encontravam para trocar peles por ferramentas, mel por sal. Manuel estava ali, observando, garantindo que tudo fosse justo. Jaciara também, atenta aos negócios de seu povo. De repente, Naruã surgiu, seus olhos brilhavam com um desafio aberto e seu rosto estava endurecido pela raiva. Ele se aproximou de Manuel sem rodeios. "Estancieiro", disse Naruã, a voz carregada de ironia, "vejo que seus peões são fracos. Não conseguem laçar um bezerro sem derrubar o próprio cavalo. Será que o branco perdeu a força que tanto ostenta?" E, sem esperar resposta, ele jogou um laço no chão aos pés de Manuel. "Prove, então, que sua bravura é mais que palavras. Laço de homem para homem, diante de todos, se for capaz." Um silêncio tenso se instalou. Todos os olhares se voltaram para Manuel. Jaciara sentiu o coração gelar. Aquilo era mais que um desafio. Era uma humilhação pública, uma tentativa de Naruã de diminuir Manuel diante de seu povo e, principalmente, diante dela. Jaciara prendeu a respiração, observando cada movimento do estancieiro. Manuel, porém, não se alterou. Seus olhos encontraram os de Naruã. E por um instante, o jovem guerreiro sentiu a força de um olhar que não se intimidava. Manuel pegou o laço do chão, com uma calma que parecia impossível naquele momento. Ele girou a corda no ar, com a destreza de quem havia nascido com um laço na mão. "Naruã", disse Manuel, a voz grave, mas sem raiva, "a força de um homem não se mede apenas pela corda, mas pela calma do espírito. E um bom laçador sabe esperar o momento certo." Ele esperou. Um bezerro desgarrado, pequeno e arisco, correu em disparada. Naruã, impaciente, tentou laçá-lo, mas errou. O laço caiu longe e o bezerro sumiu na poeira. O jovem guerreiro franziu a testa, frustrado. Manuel então agiu. Com um movimento suave e preciso, quase sem esforço, ele jogou o laço. A corda voou no ar, abriu-se como uma flor e fechou-se com perfeição ao redor das patas do bezerro. O animal caiu devagar, sem se machucar, e Manuel o trouxe de volta com a mesma suavidade. Jaciara sentiu um arrepio. Não era só a habilidade de Manuel que a impressionava, mas a calma, a paciência, a forma como ele não se rebaixou ao nível da provocação de Naruã. Ele havia respondido com a verdade de seus atos, não com a raiva. Naruã, derrotado em seu próprio jogo, sentiu a humilhação. Ele tentou disfarçar, mas os murmúrios do povo, que viram a maestria de Manuel, eram como facadas. Jaciara, observando Manuel entregar o bezerro aos peões, sentiu a muralha de desconfiança em seu coração ruir um pouco mais. Aquele homem era diferente. E a cada gesto, a cada palavra, a cada olhar que ele trocava com ela, Jaciara sentia que o respeito que ele inspirava era, de alguma forma, o mais perigoso de todos os sentimentos. O sol castigava a terra sem piedade, queimando a pele e ressecando as folhas da mata.
O rio Ijuí, antes caudaloso, agora parecia um fio prateado, e as plantações da aldeia murchavam sob o calor inclemente. Não era apenas a aldeia que sofria. Nas terras da estância de Manuel, o gado mugia de sede, e a lavoura, que prometia fartura, mostrava sinais de fraqueza. A escassez de água era um clamor da terra, um aviso de que a vida de todos, índios e brancos, dependia da mesma natureza. Jaciara sentia o peso daquele tempo difícil. Caminhava pela roça, os pés descalços na terra rachada, o coração apertado ao ver o trabalho de seu povo se perder. Ela sabia que a união era a única saída, mas as velhas feridas da desconfiança ainda sangravam. Foi Manuel Duarte quem veio primeiro. Não com grandes promessas, mas com a quietude de quem entende a dor da terra. Ele chegou à aldeia com alguns de seus peões, trazendo ferramentas e um olhar preocupado. "Cacique", disse ele, a voz grave, "a seca não escolhe quem é índio ou quem é branco. Nossos animais e nossas plantas sofrem do mesmo jeito. Talvez juntos possamos encontrar um jeito de salvar o que ainda resta." O cacique, com a sabedoria dos mais velhos, aceitou a ajuda. E assim, Manuel e Jaciara se viram novamente lado a lado, trabalhando juntos sob o sol escaldante. Eles não eram apenas um estancieiro e uma prenda. Eram dois seres humanos, com a mesma preocupação, a mesma esperança de que a vida brotasse de novo. Manuel tinha ideias novas. Ele mostrava como cavar pequenos canais para levar a água que ainda restava nas nascentes mais escondidas até as plantações. Ele explicava sobre a importância de proteger as fontes, de não deixar que a terra se expusesse demais ao sol. Jaciara o ouvia com atenção, admirada pela clareza de suas palavras e pela força de suas mãos, que trabalhavam sem descanso. Enquanto cavavam a terra dura, suas mãos se roçavam sem querer e Jaciara sentia um choque elétrico percorrer seu braço. Ela prendia a respiração, sentindo o cheiro de suor, de terra e de um perfume masculino que a deixava tonta. Manuel, ao se inclinar para explicar um ponto, ficava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, a profundidade de seu olhar. Era uma tensão muda, um fio invisível que os unia e os assustava ao mesmo tempo. Jaciara, por sua vez, mostrava a ele o respeito ancestral de seu povo pela água. Levou Manuel a um lugar sagrado, onde uma nascente ainda brotava fraca, mas persistente. "Aqui, Manuel, fazemos nossas rezas. Pedimos à Mãe Terra que nos perdoe pelos nossos erros e nos dê a vida de volta. A água não é só para matar a sede, ela é espírito, é a alma de tudo." Manuel observava Jaciara, a forma como ela falava com reverência, como seus olhos brilhavam ao explicar a ligação profunda de seu povo com a natureza. Ele sentia a força daquelas palavras, a verdade que Jaciara carregava em si. E Jaciara, por sua vez, via em Manuel não o branco que só queria tirar, mas um homem que também amava a terra, que entendia a sua força. A muralha de desconfiança em seu coração, aquela que parecia tão sólida, agora tinha fendas por onde a luz começava a entrar. Mas nem todos viam a união com bons olhos. Naruã, o jovem guerreiro, observava a cena de longe. A cada dia, via Jaciara mais próxima de Manuel, mais aberta, mais risonha. O ciúme em seu peito virou um veneno que queimava, um fogo que ameaçava consumir sua razão. Ele não suportava a ideia de que a prenda que ele desejava, a mulher que ele via como sua, estivesse tão ligada ao estancieiro. Foi então que Naruã decidiu agir de forma mais incisiva, mais cruel. Ele viu a água escura que brotava de um canto da mata, turva por uma alga que crescia naturalmente na seca. E com uma maldade que o corroía, ele espalhou a calúnia. "Vejam só", cochichava ele para os jovens guerreiros, seus olhos faiscando. "O estancieiro Manuel, com sua falsa bondade, está envenenando nosso rio.
Ele quer nos deixar sem água, sem força, para que nossas terras fiquem fracas e ele possa vir e tomar tudo. Ele apontava para a água escura. Ele joga veneno na nascente para que a doença se espalhe e nosso povo adoeça. Ele quer nos destruir por dentro para depois nos roubar por fora. As palavras de Naruã, cheias de medo e ódio, se espalharam como rastilho de pólvora. Ele manipulava os mais jovens, os que ainda não tinham a sabedoria dos mais velhos, fazendo-os acreditar que Manuel era um inimigo disfarçado. A raiva começou a inflamar os corações. A aldeia, que antes respirava um alívio pela ajuda, agora sentia um medo novo, um terror de que o amigo estivesse, na verdade, tramando uma traição. O confronto, que Manuel e Jaciara tentavam evitar com a união, agora parecia mais perto do que nunca. A acusação, como um veneno no ar, espalhou-se pela aldeia. As palavras de Naruã, cheias de ódio e medo, encontraram ouvidos dispostos a crer no pior, especialmente entre os mais jovens, que não tinham a sabedoria dos mais velhos para filtrar a raiva. O rio, antes símbolo de vida e união, agora era visto como um traidor, um espelho da traição que o estancieiro Manuel Duarte estaria planejando. Murmúrios se transformaram em cochichos, cochichos em gritos de indignação. O medo de que o amigo estivesse envenenando as águas para fragilizar o povo, para depois tomar suas terras, cresceu como uma praga nos corações. Jaciara sentia a tensão no ar, mais pesada que a umidade da mata depois da chuva. Via os rostos de seu povo, antes calmos, agora marcados pela desconfiança e pela raiva. Naruã, com um brilho feio nos olhos, andava pela aldeia como um guerreiro em batalha, inflamando os ânimos, apontando para a água turva que brotava em alguns pontos do rio, como se aquilo fosse a prova incontestável da maldade de Manuel. Ele mobilizava os jovens guerreiros, os que tinham a força do braço, mas ainda não a calma da mente. Vejam o que o branco faz. Ele nos mata devagar, para não termos forças para lutar. O coração de Jaciara estava dividido. Ela, mais do que ninguém, tinha carregado a desconfiança em seu peito, acreditando que Manuel poderia ter segundas intenções. Mas ela também tinha visto seus olhos, sua calma, suas mãos que trabalhavam com respeito. Lembrou-se do bezerro salvo, das palavras sobre a terra que ele havia compartilhado, da forma como ele se recusou a aceitá-la como prêmio. Aquilo não combinava com a imagem de um traidor. Era como se duas verdades lutassem dentro dela, cada uma puxando para um lado. O cacique, pai de Jaciara, sentiu o peso da ameaça. Reuniu o conselho e a discussão foi acalorada. Naruã apresentou sua prova: a água turva, a doença que alguns animais já mostravam, os rumores que ele mesmo havia espalhado. O cacique, porém, era um homem de sabedoria antiga. Ele não se deixava levar por palavras vazias ou por medos infundados. Ainda não viu o estancieiro agir com maldade, disse ele, a voz firme, embora a preocupação marcasse seu rosto. Naruã, se suas acusações são verdadeiras, traga provas que não se possam negar. Mas mesmo com a prudência do cacique, a tensão era visível, quase se podia tocar. Os olhares se cruzavam, as vozes se levantavam. A aldeia estava à beira de um confronto. Jaciara observava o caos, e uma clareza repentina a atingiu. A verdadeira ameaça não vinha de fora, de um estancieiro que, mesmo com suas dúvidas, havia mostrado respeito. A verdadeira ameaça vinha de dentro, do ciúme e da raiva de Naruã, que estava disposto a destruir a paz por sua própria vontade. Ela sentiu um calafrio na espinha. Era como se Naruã estivesse usando o medo do povo para seus próprios fins, para se livrar de Manuel e, talvez, para reclamar Jaciara como sua. Com um novo tipo de coragem, Jaciara se levantou. Seus olhos encontraram os de Naruã, firmes, sem medo. Naruã, disse ela, a voz clara, que cortou o burburinho da assembleia. Você acusa o estancieiro Manuel de uma maldade sem tamanho,
Diz que ele envenena nossa água, que quer nossa destruição, mas eu o vi. Vi suas mãos trabalhando para salvar o bezerro, vi seus olhos falando de respeito pela terra, vi sua recusa em me tomar como um troféu. Ela deu um passo à frente e a atenção de todos se voltou para ela. Manuel, de quem ela falava, não estava ali, mas sua presença era sentida nas palavras dela. Se você tem provas de tanta maldade, continuou Jaciara, a voz ganhando força, traga-as agora. Provas que não sejam apenas cochichos, mas que mostrem de verdade o que você diz. Porque se não tiver, Naruã, a única ameaça aqui é a sua raiva, que pode destruir a paz que tanto custou a construir. As palavras de Jaciara caíram como uma pedra no lago. Naruã a olhou com fúria, os olhos arregalados, não esperando aquela defesa vinda dela. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Jaciara, ali de pé, sentia o poder de sua própria voz, a força de sua verdade. E pela primeira vez, ela não era apenas a filha do cacique ou a prenda que temia ser uma barganha. Ela era uma mulher que escolhia lutar pelo que acreditava, mesmo que isso significasse desafiar alguém de seu próprio povo. Ela sabia que a verdade sobre o rio e sobre Manuel precisava ser encontrada, e que Naruã, com sua calúnia, era o verdadeiro perigo. A acusação de Naruã, antes um sussurro, agora era um trovão que ensurdecia a aldeia. Mas o coração de Jaciara, que antes batia no compasso da desconfiança, agora tinha uma melodia diferente. Ela havia visto Manuel, vira a calma em seus olhos ao laçar o bezerro, a paciência em suas mãos ao cuidar do animal doente. As palavras dele sobre a terra, sobre a escolha de um amor, não combinavam com a imagem de um homem que envenenaria as águas de propósito. A verdadeira ameaça, ela sentia agora com clareza, vinha do ciúme e da mentira de Naruã, que estava disposto a incendiar a aldeia para se livrar do estancieiro. Naquela mesma noite, Jaciara sentiu que não podia esperar. A verdade precisava vir à tona, ou a paz se perderia para sempre. Ela se levantou antes mesmo que o sol tocasse o rio, determinada. Precisava encontrar Manuel. Precisava ir com ele até a nascente, até o rio, e ver com seus próprios olhos o que Naruã havia plantado. Manuel, que já sentia o cheiro da briga no ar, estava na divisa da estância, observando a aldeia com um aperto no peito. Foi ali que Jaciara o encontrou, a respiração ofegante, os olhos firmes. "Estancieiro Manuel", disse ela sem rodeios, "Naruã está atiçando o povo com a mentira de que o senhor envenena o rio. Precisamos ir, agora. Preciso ver a verdade com meus próprios olhos." Manuel a olhou e, por um instante, Jaciara sentiu o ar prender em seus pulmões. Ele não demonstrou surpresa, apenas uma calma que a tranquilizou. "Eu também sinto o perigo, Jaciara. A calúnia é um veneno que corre mais rápido que o rio. Vou com você. Juntos encontraremos a verdade." A voz dele, grave e segura, era como um bálsamo para o medo que ela sentia. Eles seguiram pela mata, o silêncio da manhã quebrando-se apenas pelo barulho de seus passos e o canto distante dos pássaros. Jaciara ia à frente, conhecendo cada trilha, cada atalho, como a palma da mão. Manuel a seguia, observando a agilidade dela, a forma como ela se movia com a graça de uma onça. A cada passo, sentia a presença dele atrás dela, um calor que a fazia sentir-se protegida, mas também estranhamente vulnerável. A mata, antes um lugar familiar, agora parecia um labirinto de sombras e segredos. Eles andaram por horas, as árvores se fechando sobre eles, o ar ficando mais denso. Jaciara apontava para rastros na terra, para marcas de animais. Manuel, por sua vez, mostrava a ela ervas e plantas que podiam curar ou ferir, compartilhando seus conhecimentos. A cada troca, sentiam que seus mundos tão diferentes tinham mais em comum do que imaginavam.
Em um momento, ao passarem por um arbusto espinhoso, um galho se prendeu no cabelo de Jaciara. Manuel se aproximou e suas mãos grandes e fortes tocaram os fios escuros dela com uma delicadeza que a fez tremer. Ela prendeu a respiração, sentindo o cheiro dele tão perto, a eletricidade daquele toque que durou apenas um segundo a mais do que o necessário. Seus olhos se encontraram. E por um instante, o tempo parou. Havia uma pergunta silenciosa no olhar dele e uma resposta que começava a nascer no coração dela. Jaciara, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto continuavam a andar. Quando eu era moço, vi homens ambiciosos, que só pensavam em terra e poder. Eles enganaram, mentiram, e uma família pagou um preço alto. Eu prometi a mim mesmo que nunca seria assim, que a palavra e a honra valeriam mais que qualquer pedaço de chão. Ele fez uma pausa, e Jaciara sentiu a dor antiga em suas palavras. Por isso, não pude aceitar a oferta de seu pai. Um coração não se compra, não se barganha. Ele se escolhe, com liberdade. Jaciara sentiu as palavras dele tocarem fundo. Aquela era a verdade que ela precisava ouvir, a verdade que dissipava a mentira que ela carregava. Ele não era como os outros. Ele entendia a dor, a importância da escolha. Eu também tenho medo, Manuel, disse ela, a voz embargada. Medo de que meu povo se perca entre os brancos, de que nossas mulheres sejam esquecidas ou usadas como moeda. Quero um futuro onde sejamos respeitados por quem somos, onde nossos filhos cresçam sabendo que são livres para escolher seu próprio caminho, sem serem presos por acordos antigos. Eles continuaram a andar, as palavras deles se misturando com o som da mata, criando uma ponte de confiança entre eles. Era a primeira vez que Jaciara se abria de verdade para um homem branco, e a cada confidência sentia a muralha de seu coração ruir. Foi quando chegaram a um trecho mais isolado do rio. A água ali estava mais turva, com um tom esverdeado. É aqui, disse Jaciara, apontando para a água. Naruã disse que o senhor jogou veneno. Manuel se agachou, examinando a água e as plantas da margem. Ele viu uma alga escura que crescia com mais força em tempos de seca e uma terra avermelhada, rica em minerais que davam a cor estranha à água. Naruã não havia envenenado o rio. Ele havia manipulado a verdade, apontando para um fenômeno natural e o transformando em mentira. Não há veneno aqui, Jaciara, disse Manuel, erguendo o olhar para ela. É uma alga que cresce mais com o sol forte, e a terra, rica em minerais, deixa a água com essa cor. Naruã sabia disso. Ele apenas mostrou o que já existia e teceu uma história de maldade em volta da verdade. Jaciara sentiu um misto de alívio e raiva. Alívio por Manuel ser inocente, raiva pela crueldade de Naruã. A mentira, aquela semente que Naruã plantara, estava desmascarada. E ali, diante do rio que Naruã queria ver envenenado, Jaciara sentiu seu coração se abrir de vez para Manuel. Ele não era um estancieiro interessado, nem um homem que usava as pessoas. Ele era um homem de verdade, um homem que a via, que a respeitava. E em seus olhos, Jaciara viu não apenas a verdade do rio, mas a verdade de um amor que começava a florescer, sem barganha, mas com a promessa de uma escolha mútua. Jaciara e Manuel voltaram para a aldeia, a luz do sol já alta no céu. Não havia mais o silêncio da manhã, mas um burburinho carregado como o aviso de uma tempestade. Os rostos do povo estavam marcados pela preocupação, alguns com raiva nos olhos, outros com um medo que se espalhava. Naruã, com a face dura e os olhos faiscando, estava no centro do círculo de gente, falando alto, atiçando os mais jovens, apontando para a turva água que ele havia trazido de um dos riachos. A mentira já havia se enraizado. Jaciara sentiu um calafrio na espinha, mas sua coragem era maior.
Ela e Manuel se aproximaram, e todos os olhares se viraram para eles. Naruan parou de falar. O sorriso azedo se desfez no rosto ao ver Jaciara ao lado do estancieiro, os dois vindo da mata. "Olhem só quem voltou!" gritou Naruan, a voz cheia de veneno. "Aprenda, nossa Jaciara traz o traidor em seus braços. Vejam a prova do veneno que ele joga em nosso rio para nos deixar fracos e doentes." Ele jogou um punhado de água escura na terra, fazendo um gesto dramático. O cacique, sentado em seu tronco, observava a cena com a seriedade de quem espera uma verdade. Jaciara deu um passo à frente, sua voz clara e firme cortando o ar pesado. "Naruan, sua mentira não enganará mais ninguém." Ela olhou para o cacique, depois para seu povo. "Eu fui com o estancieiro Manuel até a nascente, até o rio, onde Naruan diz que ele jogou veneno. Manuel ficou ao lado de Jaciara. Sua presença, um muro de calma ao lado da bravura dela. Jaciara sentiu o apoio silencioso dele, a força que emanava de seu corpo. Ela prendeu a respiração, mas continuou. "Não há veneno algum na água, pai. O que Naruan mostra é uma alga que cresce em tempo de seca e a cor da terra que deixa a água avermelhada. Ele usou a verdade da natureza para tecer uma mentira de maldade." Um murmúrio de surpresa e desconfiança se espalhou entre o povo. Alguns olhavam para Naruan, outros para Jaciara, divididos. Naruan, vendo-se acuado, perdeu o controle. A raiva explodiu em seu rosto. "Traidora!" gritou ele, apontando para Jaciara. "Você se vendeu ao branco, defende o inimigo de seu próprio sangue. Ele a enfeitiçou com suas palavras mansas para roubar nossas terras e nossa gente." Naruan virou-se para os jovens guerreiros, os olhos injetados de fúria. "Não permitam, não deixem que esse estancieiro nos engane. Ele veio para nos destruir. Ataquem! Defendam nossa aldeia, nossa honra." Os guerreiros mais jovens, manipulados pelo ódio de Naruan, começaram a se mexer, alguns pegando suas lanças. A aldeia estava à beira de um confronto sangrento. Jaciara sentiu o medo gelar seu sangue, mas seu olhar permaneceu firme em Manuel. Ela viu a calma dele, a força que não era de briga, mas de autoridade. Manuel, porém, não sacou nenhuma arma. Seus olhos encontraram os de Naruan, e a força daquele olhar era mais poderosa que qualquer lança. Com um passo lento e firme, o estancieiro se aproximou de Naruan, sua voz grave e baixa, mas que parecia encher todo o espaço da aldeia. "Naruan", disse ele, "suas palavras são como ervas daninhas que sufocam a verdade. Não há honra em espalhar mentiras para atiçar seu próprio povo contra um amigo. Sua raiva cega não vê a verdade." Manuel não o tocou, mas sua voz era um comando que desarmava. "Você não defende seu povo, Naruan. Você defende seu ciúme, sua inveja, sua pequena vontade de ter o que não é seu por direito. Aprenda, Jaciara não é um objeto a ser possuído por ninguém, nem por mim, nem por você. Ela é uma mulher livre, com voz e vontade própria, e ela escolheu a verdade." Jaciara sentiu um arrepio. As palavras de Manuel eram um bálsamo para sua alma, uma confirmação de tudo o que ela sentia. Ele a via, a respeitava, lhe dava voz. A dinâmica de poder ali não era a de um homem que a controlava, mas de um que a elevava. Manuel olhou para o cacique, a voz mais suave, mas ainda carregada de autoridade. "Cacique, a união de nossos povos não pode ser construída sobre mentiras. A verdade é a única ponte que nos levará à paz. Peço a sua sabedoria para que a razão prevaleça sobre a raiva, para que nossos filhos cresçam em uma terra de respeito, não de desconfiança e briga." A aldeia ficou em silêncio. Os guerreiros que antes se moviam para a briga, agora baixavam suas lanças, desorientados pela calma e pela verdade de Manuel. Naruan, derrotado não pela força, mas pelas palavras, sentiu o peso da vergonha. Seu rosto, antes furioso, agora estava pálido e derrotado. Ele havia sido desmascarado, e sua raiva, antes tão poderosa,
agora parecia pequena e insignificante diante da grandeza da verdade. Jaciara, observando Manuel, sentiu uma admiração profunda nascer em seu peito. Um sentimento que ela sabia, sem dúvida, ser o início de algo muito maior que a paz entre dois povos. O cacique, com a voz calma que trazia o peso dos anos e a justiça em cada sílaba, olhou para Naruã. O jovem guerreiro, antes tão cheio de fúria, agora parecia encolhido sob o peso da verdade exposta. A humilhação marcava seu rosto. Naruã, disse o cacique, e o nome ecoou no silêncio da aldeia. Você trouxe a mentira para o nosso povo, atiçou o medo e quase nos levou à briga com um amigo. Por sua inveja, a paz quase se quebrou. O cacique fez uma pausa e todos os olhos estavam em Naruã, que mantinha a cabeça baixa. Por isso você não terá voz em nosso conselho por um tempo, e por um ciclo de luas você servirá a todos, ajudando a reconstruir o que sua raiva quase destruiu. Não haverá descanso até que a semente da discórdia seja arrancada de seu coração e a honra volte aos seus passos. Naruã ergueu o rosto e seus olhos queimavam. Não era arrependimento que Jaciara via neles, mas uma fúria contida, uma promessa silenciosa de um retorno, de uma vingança que ainda não tinha nome. Ele se virou e, sem dizer uma palavra, saiu da aldeia, sumindo na mata com a rapidez de uma sombra. A aldeia o observou partir, sentindo o alívio da paz, mas também a sombra de uma ameaça que ainda podia voltar. Jaciara sentiu o ar sair de seus pulmões, um alívio misturado a uma preocupação que ainda lhe apertava o peito. A justiça havia sido feita, mas o veneno do ciúme de Naruã era difícil de esquecer. Ela olhou para Manuel, que estava ao seu lado. O estancieiro, com sua calma costumeira, não parecia triunfante, apenas aliviado. O olhar dela encontrou o dele, e Jaciara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não havia mais a sombra da dúvida, nem a muralha de desconfiança que ela havia construído. O que restava era um entendimento profundo, uma admiração que nascia da verdade e da coragem que eles haviam compartilhado. Ele a havia defendido, não com armas, mas com a palavra e a honra, e a havia visto como uma mulher, com sua própria voz, não como um prêmio. Manuel, por sua vez, via Jaciara com outros olhos. Não apenas a filha do cacique, a prenda valente, mas uma mulher de sabedoria, de força e de um coração que, agora ele sabia, era tão livre quanto o vento que soprava na coxilha. Ele sentia a eletricidade daquele olhar trocado, a promessa de algo que começava a florescer entre eles. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Manuel. Um sorriso que Jaciara nunca vira antes, que parecia derreter o gelo em seu peito. Ele estendeu a mão e, por um instante, ela pensou que ele a tocaria. Mas ele apenas pousou a mão no braço dela, um toque leve, mas que a fez sentir um calor intenso, uma chama que acendia em seu interior. Jaciara, disse ele, a voz baixa, para que só ela ouvisse. A verdade é a ponte mais forte, e a sua voz, prenda, é um rio que corre para o mar. Ela o olhou e um sorriso tímido, mas cheio de uma nova esperança, brotou em seu rosto. Ela não era mais uma moeda de troca, nem um símbolo. Era Jaciara, e ele a respeitava. Um amor que nascia sem ser barganha, de uma escolha mútua, sem pressões, apenas a vontade de dois corações que se encontravam. O cacique, observando a cena de longe, sentiu o coração leve. Ele havia visto a verdade nos olhos de sua filha e nos olhos do estancieiro. A paz entre a aldeia e a estância não seria apenas um acordo de homens, mas uma união de corações. Que a amizade entre nossos povos seja forte como a pedra e duradoura como o rio, declarou o cacique, a voz forte para que todos ouvissem. Que a confiança seja o alicerce de tudo, e que Manuel Duarte e Jaciara, a prenda de nosso povo, sejam o símbolo de uma nova era, onde brancos e índios caminhem lado a lado, com respeito e o coração aberto.
Jaciara sentiu as palavras do pai. Ela e Manuel, lado a lado, eram agora a promessa de um futuro, não por imposição, mas por escolha. A barreira final entre eles havia desabado, e o que restava era a certeza de um caminho que se abria, cheio de respeito, admiração e um amor que começava a florescer, livre e verdadeiro, como as flores da mata depois da chuva. Naruan, banido da aldeia, não conhecia a paz. Seus dias eram passados na beira da mata, com a raiva queimando no peito como uma fogueira que não se apaga. A humilhação de ter sido desmascarado e a imagem de Jaciara ao lado do estancieiro Manuel Duarte eram um veneno em suas veias. Ele sentia que a prenda que via como sua lhe havia sido roubada, e a vingança, agora, era o único caminho que enxergava. Não demorou para que Naruan encontrasse outros homens como ele, sem eira nem beira, restos de bandos de saqueadores que a guerra havia deixado à solta, desordeiros que viviam da pilhagem e da maldade. Eram homens rudes, com a alma endurecida pela luta e pela cobiça. Naruan soube usar suas palavras, venenosas e cheias de promessas. O estancieiro Manuel, dizia ele com um brilho feio nos olhos, tem terras ricas, gado farto, e tem também a prenda mais bonita, a filha do cacique, que ele roubou de mim. Venham comigo, e tudo isso será nosso. O ouro de suas terras, a carne de seu gado e a prenda. A prenda será minha, e vocês terão o que quiserem. A ideia de atacar a estância de Manuel, de desmoralizá-lo e tomar Jaciara à força, crescia na mente do jovem guerreiro como uma tempestade que se forma no horizonte. Enquanto isso, na aldeia e na estância, a vida parecia querer florescer de novo. Jaciara e Manuel viviam um romance discreto, como as flores que nascem escondidas no meio do mato, mas que perfumam o ar com sua doçura. Os olhares deles se cruzavam um segundo a mais. Um sorriso que só eles entendiam passava de um para o outro. A mão de Manuel que roçava a dela ao pegar a cuia de chimarrão. Eram pequenos gestos, mas que falavam mais alto que qualquer palavra. Jaciara sentia o coração leve, como nunca antes. Manuel a via de verdade, não como a filha do cacique, nem como a prenda a ser dada, mas como Jaciara, a mulher. Ele a escutava, respeitava suas ideias, e seus olhos falavam de um carinho que a fazia prender a respiração. A tensão entre eles era como o ar antes da chuva, carregada de algo bom, de uma química que só crescia. Ela sentia-se segura perto dele, protegida pela calma e força de seu jeito. Para celebrar a paz que havia renascido entre a aldeia e a estância, Manuel e Jaciara planejavam um grande fandango. Seria na estância dele, um dia de festa onde os dois povos se encontrariam para dançar, comer e esquecer as mágoas. Jaciara via naquele fandango não apenas a união de brancos e índios, mas a celebração de um futuro, do amor que nascia entre ela e Manuel, livre de barganhas, livre de medos. Ela se pegava sonhando com os vestidos coloridos, com a música que faria os corações dançar. Mas a sombra de Naruan, embora distante, ainda pairava. Foi um jovem guerreiro da aldeia, um guri que antes havia sido levado pelas palavras de Naruan, quem trouxe a notícia. Ele chegou ofegante, com o medo estampado no rosto, correndo até o cacique. Seu coração não aguentou o peso da mentira. Cacique, disse ele, a voz embargada pelo cansaço e pelo susto. Naruan, ele está com um bando de homens ruins, desordeiros. Querem atacar a estância do estancieiro Manuel. Vão invadir o fandango para roubar, para fazer mal e para levar a prenda Jaciara à força. Jaciara, que estava perto, sentiu o coração pular no peito. A notícia caiu sobre ela como um raio em céu azul. O fandango, a festa da paz, o símbolo de seu amor, seria o palco de uma nova briga. O medo gelado que ela sentia antes, o medo de ser usada, voltava, mas agora era diferente. Não era um medo por si só, mas um medo por Manuel, por seu povo, por tudo o que eles haviam construído.
A sombra de Naruã, que ela pensava ter se afastado, voltava mais escura e perigosa do que nunca, ameaçando destruir a ponte que o amor e o respeito haviam erguido. O fandango na estância de Manuel Duarte era um espetáculo de cores e sons, um rio de gente se misturando na dança e na alegria. Vestidos rodavam ao som da gaita e do violão, o riso solto espalhava-se pelo ar, e o cheiro de churrasco e pinhão assado convidava a todos. Jaciara, linda em seu vestido de prenda, com um sorriso que iluminava o rosto, dançava com Manuel. Seus olhares se encontravam a cada giro, e a cada toque das mãos, uma faísca elétrica percorria seu corpo. A tensão entre eles não era de medo, mas de uma promessa, de um amor que crescia a cada dia. Era a celebração da paz, o sonho de um futuro que parecia finalmente ao alcance das mãos. De repente, um grito cortou a música. Um alvoroço irrompeu perto dos limites da estância. O riso se calou, os rostos se contorceram em medo. Naruã, com um grupo de homens desordeiros e armados, invadiu o fandango, como uma nuvem de gafanhotos em campo fértil. O caos se instalou. Mulheres gritavam, crianças corriam e os homens tentavam proteger suas famílias. Naruã, com os olhos injetados de raiva, apontava para Manuel e para Jaciara, sua voz um rosnado. A prenda é minha, e as terras também. O estancieiro vai pagar por me roubar. Manuel, com uma calma impressionante, agiu rápido. Ele não sacou a arma de imediato, mas sua voz grave e firme dava ordens aos peões e aos guerreiros da aldeia, que já se posicionavam para a defesa. Jaciara, ao seu lado, não se escondeu. Com a agilidade de uma onça, ela ajudava a guiar as mulheres e crianças para um lugar seguro, sua voz clara e sem medo, transmitindo uma força que surpreendia a todos. Manuel, com sua força e liderança, e Jaciara, com sua coragem e sabedoria, formavam uma dupla invencível em meio à confusão. Eles se moviam em sintonia, seus olhares se encontrando no meio da briga, uma parceria que falava mais alto que qualquer palavra. Naruã, furioso, tentou alcançá-los, querendo levar Jaciara à força. "Venha, traidora! Você é minha!" gritava ele, avançando com uma faca na mão. Mas Manuel se postou à frente de Jaciara, um muro de carne e honra. "Naruã", disse o estancieiro, a voz baixa, mas carregada de autoridade, "aqui não há traidores, apenas um homem cego pelo ciúme e pela ganância." Manuel não queria derramar sangue. Com um movimento rápido e preciso, ele desarmou Naruã, jogando a faca longe. O jovem guerreiro, pego de surpresa pela destreza de Manuel, caiu no chão desajeitado. A briga, que parecia infindável, começou a se acalmar. Os homens de Naruã, vendo seu líder derrotado, começaram a recuar, a fugir, sumindo na escuridão da noite. A poeira baixou, o silêncio retornou à estância, agora marcado pelos suspiros de alívio e pelos murmúrios de admiração. Todos os olhos se voltaram para Manuel, que estava de pé, imponente, no centro da clareira. Jaciara, seu coração batendo forte, sentia o ar prender em seus pulmões. Ela o olhava com uma mistura de fascínio e um amor que transbordava. E então, para surpresa de todos, Manuel fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou, mas não diante do cacique, como da primeira vez. Seus olhos estavam fixos nos de Jaciara, e ele se ajoelhou diante dela, ali, no meio da estância, na frente de seu povo e do povo dela. A voz de Manuel, embargada, mas cheia de uma verdade que tocou a alma de Jaciara, preencheu o espaço. "Eu não te escolho à força, Jaciara", disse ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Não te escolho como um prêmio de guerra, nem como uma barganha entre povos. Eu quero ser escolhido por ti, prenda. Se um dia teu coração mandar, se tua alma me aceitar, eu quero que seja por tua própria vontade, pelo amor que cultivamos em cada olhar, em cada palavra, em cada gesto de respeito que construímos juntos." Ele estendeu a mão para ela, um convite, não uma imposição.
O que nos une não é dívida, não é obrigação. É a escolha livre, é o respeito, é o amor que nasce sem ser barganha. Jaciara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele era o fim do seu medo, a resposta para sua alma. Ele a via, a respeitava, lhe dava a voz que ela tanto ansiava ter. Ele não a queria como um símbolo, mas como a mulher que ela era. O controle que ele exercia não era de poder, mas de um amor que a libertava. O cacique, observando a cena com os olhos marejados de orgulho e surpresa, soltou uma gargalhada alta e sonora que ecoou pela estância. A partir de hoje, declarou o cacique, a voz forte para que todos ouvissem. Entre nossos povos, o casamento será uma escolha, não um pagamento de bravura. O amor verdadeiro, que nasce da alma e do respeito, será a ponte que unirá nossos corações. Jaciara, as lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão para Manuel. Não havia mais dúvidas, nem medos. Aquele era o seu caminho, a sua escolha. O toque de suas mãos foi como uma corrente que selava a promessa, um elo que unia não só dois corações, mas dois mundos. O amor, que havia nascido sem ser barganha, agora florescia, livre e verdadeiro, para que todos vissem. Depois do caos do fandango, Naruã, derrotado e humilhado, foi levado pelos guerreiros até o centro da aldeia. O sol já começava a despontar, pintando o céu de cores pálidas, mas a noite de medo ainda estava fresca na memória de todos. O jovem guerreiro, que antes esbanjava fúria e ciúme, agora parecia pequeno, com os olhos baixos, sem conseguir encarar o cacique nem Manuel. Jaciara, ao lado de Manuel, observava a cena. Ela sentia um misto de alívio pela paz que voltava e uma tristeza amarga por Naruã, um homem de seu povo que se deixou levar pela escuridão. Manuel segurava a mão dela, um toque suave, mas firme, que a fazia sentir-se segura e amada. O estancieiro não demonstrava vitória, apenas a calma de quem via a justiça ser feita. O cacique, com a voz grave e cheia de autoridade, mas também de uma sabedoria que buscava a cura, olhou para Naruã. Você tentou quebrar a ponte que estávamos construindo, Naruã. Tentou destruir a paz e ferir o coração de nosso povo. Mas a verdade e o amor se mostraram mais fortes. Naruã ergueu os olhos e Jaciara viu neles não mais a fúria, mas uma dor profunda, um arrependimento que finalmente brotava. Ele olhou para Jaciara, depois para Manuel, e suas palavras saíram como um sussurro rouco. Eu errei. Fui cego pelo ciúme, pela raiva. Não vi a verdade em Manuel, nem a força do amor que nasceu entre vocês. Peço perdão, cacique. Peço perdão a vocês dois. A voz dele falhava, e Jaciara sentiu um nó na garganta, vendo a alma daquele homem finalmente se dobrar. O cacique então ofereceu a redenção. O caminho da honra não está fechado para ninguém, Naruã. Você trabalhará com nosso povo, ajudará a reconstruir o que sua raiva quase destruiu. Servirá a todos com humildade, até que seu coração encontre a paz e seu espírito se cure. E então poderá voltar a ser um guerreiro digno. Naruã aceitou, a cabeça baixa, prometendo se erguer como um homem melhor. A aldeia e a estância, aos poucos, voltaram a celebrar. A paz não era mais uma promessa distante, mas uma realidade que se podia sentir no ar. Manuel e Jaciara eram o símbolo dessa união, o exemplo de que corações diferentes podiam se encontrar e construir algo novo. Os dias que se seguiram foram de preparativos para o casamento. Jaciara, que tanto temera ser uma moeda de troca, agora sentia que era a mais livre das mulheres. Ela escolhia Manuel e ele a escolhia. O amor deles não era barganha, mas sim a mais pura das escolhas. O casamento seria uma festa que uniria os dois mundos. Na estância de Manuel, onde os gaúchos levantariam o mastro e dançariam um fandango com música animada. E na aldeia, onde os cânticos antigos e as bênçãos dos pajés selariam a união sob o céu estrelado. Jaciara
antes símbolo do medo, agora era a ponte viva, construída não pela imposição, mas pelo amor que florescia em seu peito. Ela escolheu um vestido de linho branco, simples, mas adornado com bordados de seu povo, flores e folhas do mato que a rodeava. Manuel, com seu traje de estancieiro, a esperava na frente da capela simples da estância, os olhos brilhando ao vê-la se aproximar. Jaciara sentiu o ar prender em seus pulmões ao cruzar o olhar com o dele. Aquele homem, com sua presença forte e seu olhar que havia por completo, era a sua escolha. A cerimônia foi um misto de tradições. Primeiro, as bênçãos do padre na capela, com Manuel a segurando firme pela mão. Seus olhos estavam fixos nos dela, prometendo uma vida de respeito e carinho. Jaciara sentia a força daquele homem, a segurança de seu toque, e sabia que estava fazendo a escolha certa. A cada palavra, a cada olhar dele, ela sentia o controle que ele exercia não era de domínio, mas de um amor que a elevava. Depois, na aldeia, sob as árvores antigas, os rituais de seu povo. O cacique, com a voz forte, uniu as mãos dos dois, abençoando a união com as palavras de seus ancestrais. Jaciara e Manuel trocaram colares feitos com sementes e pedras do rio, símbolos de união e de respeito à natureza, e o toque de suas mãos, ao prender o colar um no outro, era como uma corrente elétrica. Jaciara sentia-se flutuar. Ela não era mais a prenda que temia ser usada. Ela era a mulher que escolhia, que amava, que construía um futuro. O olhar de Manuel para ela era de um carinho profundo, de um amor que a fazia sentir-se a mulher mais importante do mundo. Ele a via, não apenas como a filha do cacique, mas como Jaciara, sua esposa, sua parceira. E ela, por sua vez, via nele não o estancieiro, mas Manuel, seu marido, seu amor. A celebração durou dias, com danças, cantos e histórias compartilhadas. Jaciara e Manuel, lado a lado, eram a prova viva de que o respeito e o amor podiam quebrar qualquer barreira, unindo não só dois corações, mas dois povos, em uma nova era de paz e entendimento. A ponte havia sido construída, e ela era feita de amor, livre e verdadeiro. Muitos e muitos anos se passaram desde aquele fandango agitado na estância, desde o dia em que o amor de Manuel e Jaciara selou a paz entre dois mundos. A Guerra dos Farrapos, que por tanto tempo rasgou o Rio Grande do Sul, finalmente encontrou seu fim com a paz de Poncho Verde, trazendo um tempo de tranquilidade e de novas esperanças para aquela terra. As feridas, tanto da guerra quanto da desconfiança, começavam a cicatrizar e a vida, com sua força teimosa, florescia de novo. Manuel e Jaciara, agora com os cabelos salpicados de prata, eram pilares de suas comunidades. Na estância, Manuel era o estancieiro respeitado, cujas terras prosperavam, não só pela força do gado, mas pela justiça e pelo bom trato com todos os seus peões. Na aldeia, Jaciara, com a sabedoria que o tempo e a experiência haviam lapidado, era a voz que honrava as tradições de seu povo, a mulher que trazia conselhos e guiava as novas gerações. Suas decisões, tomadas juntos, na calma e no respeito, beneficiavam a todos, mostrando que a união era a verdadeira riqueza. Os filhos deles, criados com o melhor dos dois mundos, eram a prova viva daquela união. Falavam a língua do pai e da mãe, conheciam as lendas da mata e as histórias da coxilha, dançavam o fandango e reverenciavam os espíritos da natureza. Eram crianças felizes, livres de medos e de desconfianças, o legado de um amor que ousou desafiar as barreiras. A estância e a aldeia prosperavam lado a lado, em uma parceria de respeito profundo, onde a terra era cultivada com sabedoria e os corações, com gratidão. Numa tarde mansa de sol dourado, às margens do rio Ijuí, que testemunhou tantos de seus encontros e desafios, Manuel e Jaciara sentaram-se juntos. Os netos,
Pequenos e cheios de vida, brincavam na areia, alheios à profundidade da história que havia moldado seus caminhos. Já Ciara observava as crianças, seus olhos marejados por uma emoção doce. Ela se lembrava do medo que sentia, daquele arrepio de ser uma mercadoria, uma ponte usada por outros. Mas o homem ao seu lado, com sua calma e sua força gentil, havia mudado tudo. Manuel pousou a mão sobre a dela, um toque que era familiar e cheio de uma vida inteira de cumplicidade. Ela sentiu o calor da pele dele, a segurança daquele gesto. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia toda a jornada que haviam percorrido. Jaciara viu o respeito que ele sempre teve por ela, a forma como ele a viu como pessoa, não como um prêmio. E ele viu nela a prenda corajosa, que se tornou a mulher de sua vida, a alma livre que ele tanto admirava. Jaciara, disse Manuel, a voz rouca pelo tempo, mas ainda cheia de carinho. A gente construiu uma história, não foi, prenda? Jaciara sorriu, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto marcado pelo sol e pelos anos felizes. Uma história de escolha, Manuel. De um amor que nasceu sem ser barganha, sem ser imposto, e que nos fez livres. Ela apertou a mão dele. A gente escolheu a verdade, escolheu o respeito, e por isso nosso amor construiu a ponte mais forte. Manuel assentiu, seus olhos fixos no rio que corria, eterno como o amor deles, o amor que havia desafiado as convenções, que havia quebrado as desconfianças, que havia construído um legado duradouro de paz e de união. Suas mãos, envelhecidas e entrelaçadas, eram o símbolo eterno de que o amor verdadeiro é sempre uma escolha, nunca uma imposição. E na beira do rio Ijuí, sob o céu vasto do Rio Grande, Manuel e Jaciara sabiam que haviam cumprido seu destino juntos para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.